Não que o Mussolini fosse um santo, mas não é que o Hitler chegou ali, somos amiguinhos aqui. E houve conflitos entre as direitas no leste europeu, uma parte delas aderiu ao nazismo, teve uma parte das extremas direitas que brigaram. Então, não é bem assim, nunca foi um jogo linear entre a extrema direita. Lembremos, a Áustria, quando foi anexada pela Alemanha na década de 30, ela tinha um governo de extrema direita. Nem por isso Hitler falou, são amiguinhos. Não, ele foi lá e derrubou os caras. A Polônia também. Então, isso é da natureza da extrema-direita. E a Marine e a Weidel, elas estão fazendo o jogo, porque a Marine ela até teve uma inflexão na direção do Ocidente há uns anos, aí, por conta da opinião pública. Mas ela sempre teve posturas até bem contra a OTAN, em algum momento ali com um diálogo com a Rússia. A Alice Weidel, lá da AfD, muitas vezes defende pela direita uma integração da Alemanha com a Rússia e com a Ásia. Então, a gente pode ver um colapso, na verdade, o Trump, sem querendo derrubar o establishment liberal europeu e botar a extrema-direita no poder em antagonismo com ele. E isso mostra o quanto as coisas não são tão bem pensadas, tão bem elaboradas como a gente imagina. Eu acho que a extrema-direita europeia ficou... Porque do mesmo jeito que essa bobagem que o Trump fez, ela favorece aqui a esquerda, se a esquerda souber manter a firmeza, tá? Se o governo não capitular, o governo será beneficiado, eu concordo aí. Tarcísio, o Eduardo fez essa manobra principalmente para destruir o Tarcísio, porque eles achavam que o Lula já era cachorro morto. E, na verdade, deu errado. Tanto a manobra do Mota, que coincidentemente foi na mesma época, o Mota tentando empurrar o governo do barranco e o Eduardo Bolsonaro indo para fazendo essa articulação na gringa. E deu errado. A extrema-direita europeia tem tudo para se beneficiar desse acordo desigual, porque ela pode desmoralizar esse setor liberal que manda na Europa, que é basicamente a mesma coisa, seja a centro-direita ou a centro-esquerda, e eles podem posar de defensores da autonomia e da soberania europeia, que eles não são os hipócritas, são figuras que podem não cumprir com a palavra, mas eles podem sim, eventualmente, fazer esse jogo para chegar no poder em países mais importantes do que a Itália, por exemplo, que eles já estão lá, ainda que com um governo que é meio que um misto. A Meloni na Itália é o que seria o Tarcísio aqui no Brasil, tá? E que é uma figura que tem um pé, digamos, na direita tradicional, um pé nessa extrema direita e está dentro do esquema subserviente da OTAN. A Marine não é bem isso. Então, isso abre um espaço. Pode ser que o tiro saia pela culatra. E aqui no Brasil, corre o risco de rolar, não uma fagocitação, né, mas pelo menos assim, uma exposição, porque na minha visão, que eu já acompanho a política há muito tempo, é o mesmo grupo. O Bolsonaro, na verdade, foi a fascistização daquele projeto neoliberal do Fernando Henrique, que não deu certo, não conseguia mais ganhar a eleição, foi lá o mesmo grupo, o Ciro Nogueira, né, o Temer mesmo, se alinhou ali e agora eles querem tirar o Bolsonaro. Isso não pode gerar uma exposição muito, muito grande desse grupo e desses interesses que eles têm. Por exemplo, a questão do Jungmann, ser o porta-voz agora dos lobistas, das transnacionais do lobby mineral, aparecendo no Jornal Nacional como uma pessoa proba, né? Isso aí não pode expor demais essa aliança e acabar ferrando, a exemplo do que aconteceu com o Fernando Henrique. Ficou tão exposto à relação servil dos Estados Unidos, tirando um sapatinho para entrar nos Estados Unidos, que acabou elegendo Lula. Será que isso não Eu pode acho que acontecer? não é exatamente o mesmo grupo, Plínio. Eu acho que, basicamente, o Fernando Henrique, quando ele resolveu ir ali para centro-direita, ele botou esse pessoal no fundo do ônibus para se eleger. Só que o Fernando Henrique achava que esse pessoal nunca ia voltar ao poder e tal, até que houve um golpe interno na direita, né, onde o setor mais radical da direita, que era marginal até nas Forças Armadas, soube, de certa maneira, articular para dar um golpe ali, né? Para mim foi o que aconteceu, tanto que o Fernando Henrique veio apoiar o Lula agora por isso. O Fernando Henrique e o PSDB demoraram a entender como a Lava Jato não era um golpe,
apenas no PT, era um golpe no PSDB também, né? Claro que pode dar errado. Agora, Fernando Henrique, obviamente, é bem menos pior que essas pessoas, só que o Fernando Henrique, e aí isso está na conta dos tucanos, que eles abriram a porta para esse pessoal, porque estava ali numa campanha, então a gente lembra, o PSDB foi radicalizando a direita, né? Ao longo de cada campanha, sofrendo a derrota, mas radicalizando. Chegou uma hora que o PSDB não ganhou, ele simplesmente foi substituído por gente que eles nem levavam muito em consideração, mas que estavam ali junto, né? E que até num primeiro momento, esses setores aí da direita mais assim, eles nem estavam com o PSDB, eles estavam pé da vida com o PSDB nos anos 90, né? Tinha um grande setor militar tucano, que foi quem, na verdade, transigiu lá pro Bolsonaro chegar no poder, e esse setor tucano das Forças Armadas foi golpeado. Igual em 64, que os liberais das Forças Armadas foram centrais para o golpe, e depois eles foram tungados pela linha dura, e eles não aprenderam nada com a história, né? E eu vejo que aconteceu uma coisa mais ou menos parecida aqui no Brasil. É claro, isso abre um espaço tremendo aí para abre um espaço tremendo, mas para o Brasil foi ruim, mas isso reforçou a figura do Lula. Esse setor, digamos, a direita da direita tradicional, estava querendo criar o Tarcísio. E o Eduardo Bolsonaro sabia que o Tarcísio é um mentiroso, não é aliado do Bolsonaro coisa nenhuma. Eles têm uma disputa interna, mas essa disputa não podia vir à tona, e o Eduardo ele exacerbou a contradição para derrubar essa turma do Temer, e agora essa turma não sabe muito o que fazer. Eu acho muito difícil para o Tarcísio, que é um boneco de pano, conseguir reverter isso que foi feito. Eu acho que o prejuízo à figura do Tarcísio e essa candidatura dele, que ia meio que na inércia, é realmente muito grande. A política é sempre imprevisível, né? A política é a roda da fortuna, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Porém, para um quadro que, digamos, que não é tão brilhante como o Tarcísio, é complicado ele reverter isso, né? Porque ele estava ali indo na inércia. Vejam bem, se os democratas ganham nos Estados Unidos, na inércia, o Tarcísio era o cara que poderia caminhar para ganhar no ano que vem. Entendeu? Na inércia, porque a gente ia ser cozinhado devagar na panela. O Brasil estava sendo cozinhado e muita gente boa no governo não estava percebendo que a gente estava sendo cozinhado no banho-maria. Ia dar certo. O problema é que o Trump, ele falou, não, esse sapo aqui a gente tem de aumentar a fervura. E quando você aumenta a fervura na panela, ou o sapo morre rápido, ou ele pula da panela. Eu espero que pulemos, né? Eu acho que a gente tem tudo para pular da panela e fazer um outro movimento, que é uma coisa que, particularmente, eu sempre defendi, que a gente deveria ter apostado, gastado mais tempo nesses 2 primeiros anos de governo, se aproximando mais do BRICS, fazendo integração maior com o sul global, em vez de apostar em Estados Unidos, que está numa situação precária. Porque também é óbvio que o Trump é um bárbaro, mas eu sempre reforço a posição. Não achem que o governo da Câmara ia ser uma maravilha, em outro sentido, vai ser problemático em outro sentido, e talvez até mais perigoso, porque a gente não ia perceber bem na onde a gente estaria entrando. O fato é, esses grupos das direitas americanas não têm nada o que oferecer para a gente. Se ganhar um governo de esquerda nos Estados Unidos, é outra conversa, mas um governo ali, alguém de centro-esquerda, alguém de centro, algum liberal minimamente digno. Agora, essa história Joe Biden, porque na verdade o Temer deles é o Joe Biden. Entendeu? Esse pessoal não eles não são nossos aliados, inclusive a Lava Jato, ela estourou num governo democrata, foi articulado num governo democrata.